Olá, boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando aí essa série de lives, né, em comemoração ao Dia do Professor, cujo nome é Seguindo os Passos. Nós pensamos nessa série de lives aí para primeiro homenagear os professores, né? Segundo, mostrar para os nossos alunos, mostrar para as pessoas que existem outras carreiras, outras possibilidades fora da advocacia, fora dos concursos. O professor também pode fazer concurso público. E nós pensamos nessa série de lives a partir do nosso curso BRM, curso jurídico, para fazer essa grande homenagem a todos os professores. E eu, muito honradamente, nesses mais de 15 anos, 16 eu acho, da universidade que eu ministro, eu tive a honra de ministrar aula para queridas pessoas que hoje, além de amigos, são alunos, foram alunos e que são professores brilhantes. Hoje é a professora Renata Grânia, que já está aqui, que eu vou chamá-la, mas eu queria primeiro falar desse projeto do nosso curso BRM, curso jurídico, Seguindo os Passos. Deixa eu achar ela aqui, acenar. Não, ela tem que me aceitar aqui, ó. Eu solicitei um convite para ela entrar. Olá, Querida, saudades. querida, boa tarde, minha querida Renata Grânia. Olha, já temos alguns colegas, alguns professores aí Boa ao vivo. tarde. Vejam na internet. Tá travando um pouquinho. A minha tá ótima. Qualquer coisa você Ah, tá põe na bom. sua, você vai para a sua. Na sua. Bom, gente, é a professora Estabilizou. Renata Grânia que vocês, quem é aluno aí conhece, muito querida, muito homenageada. E hoje ela vai falar para gente sobre como que é ser professor, ter sido aluno da gente, hoje professor, e hoje qual a experiência dela para com vocês, para com os alunos de um modo geral. Professora Renata, é uma alegria e boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com a Benizete, minha professora querida. Tantos professores queridos da Veiga, tenho um carinho enorme, né, de fazer parte hoje do corpo docente também. Então, vou ver se eu consigo fixar aqui qual é o tema. Deixa eu ver se eu consigo fixar isso aqui. Eu não sou boa de fixar, não. Algumas coisas eu ainda apanho, né? Você está dominando já, Tô, né? tá? Mas fixar ainda não foi. Fixar comentário. Opa! Aprendi. Olha, eu acho que fixei. Fixou, isso aí, certinho. Bom, Perfeito. e aí, minha querida professora Renata, como que está sendo aí? Como é que foi? Vamos começar do início, né? Quando que você, eu sei que você já tinha uma outra graduação quando você fez direito, não é isso? Sim. Qual foi a sua outra graduação? Quando eu fiz 18 anos, eu fiz vestibular para música da UFRJ. Eu estudava música desde os 14 anos de idade e pensei em ir por esse caminho, né? Na verdade, eu fiz vestibular com essa idade e eu fiz vestibular para psicologia, filosofia e música. E eu acabei optando por iniciar na psicologia, na Santa Úrsula, e com a música, na UFRJ. Mas 6 meses depois eu já começou a ficar muito intensa a faculdade de música, era tempo integral, eu ficava o tempo inteiro lá, desde de manhã até de noite, e aí ficou difícil de continuar na psicologia. Na verdade, eu queria fazer os três, né? Mas o tempo ter que ser um pouco maior. E aí eu fiquei 6 meses na psicologia e acabei optando pela música. Eu vivi 14 anos de música, na verdade, né?
Aí, Às muita vezes, gente não sabe disso, precisamos é, conhecer essa história. Qual a música especificamente canto, especificamente instrumento? Qual instrumento? piano, piano. Eu toquei piano durante muito tempo, piano clássico só, né? Eu não tinha muito jeito para música popular, não. Eu preferi sempre o clássico. E a UFRJ é muito tradicional, né? A escola de música é uma escola muito, é a mais tradicional, talvez, do Brasil, uma das mais tradicionais. E eu vivi dias muito felizes ali, anos muito felizes. Foi muito intenso, aprendi muito, tive professores maravilhosos e foi realmente muito importante para a minha formação também como ser humano, né? Eu É. ia viajar para os Estados Unidos, já estava com uma bolsa encaminhada, mas eu desisti. Eu não me via morando no exterior, minha vida pessoal estava toda direcionada para cá também. E aí eu acabei não aceitando essa bolsa. Eu ia para Católica de Washington, já estava com tudo bastante encaminhado. Mas não tinha que ser, né? Não, não era para É. ser. Como você E sempre disse, é a vida que escolhe a gente, não é a gente que escolhe a vida. Nunca esqueci a disso. a cadeira escolhe a gente. É A verdade. vida às vezes nos escolhe e atravessa o nosso caminho. É verdade. E a escolha pelo direito, como é que ela se deu, por que ela se deu? No meio da música e do direito, eu ainda tive uma outra situação, né? Que eu trabalhei com informática. Eu montava máquinas, montava computadores. Eu vivi disso 4 anos. E também foi um aprendizado muito grande. Eu acabei fazendo até uma pós-graduação em análise de sistemas. Foi legal, foi uma experiência bacana, mas assim, não me preenchia não, sabe? Trabalhar com máquina não é para mim. Foi Os bom de elogios cultura estão geral. chegando aí. Inclusive, temos uma colega aí, nossa querida colega professora Andréa Martelota, um beijo grande para ela. Que E saudade, é vários verdade. alunos entrando aí, ó. Que maravilha. Tem amigos também, olha. Lidiane, muito legal, que bom. Muito bom, muito Beijo bom. para Prazer, todos. muito bom. É, E aí eu e, acabei bom, trabalhando 4 anos com informática e depois eu resolvi fazer direito, meio que do nada. E foi uma ideia assim que me veio, um insight, eu digo, sabe? E eu acabei indo por essa vida do direito, me apaixonando. E, e hoje eu estou fazendo psicologia, eu voltei. eu Retomei esse sei. projeto da psicologia, né? Estou fazendo na Veiga também, sou aluna na Veiga de novo. E é um curso maravilhoso, tem professores top. Estou gostando demais mesmo. É, né? Bom, e como é que foi? Bom, vamos agora voltar aqui. Como é que foi a sua experiência como aluna de um modo geral, do curso de Direito? Na época você ainda era muito jovem, continua sendo, mas era mais jovem do que hoje. Bondade sua. Foi uma experiência muito bacana, assim. Eu sempre fui muito autodidata, sabe? E como eu não era tão jovem assim para fazer direito, eu descobri que se eu estudasse muito sozinha mesmo, que as coisas iam que as coisas iam caminhar bem. E a graduação da Veiga foi muito importante para mim. Eu tive professores maravilhosos. No geral, assim, foi uma instituição que me abraçou. Eu sempre me dediquei muito aos estudos. Você foi minha professora e sabe disso. Sempre foi com muito esforço. Não foi nada caído do céu. Sempre me dediquei com muita força mesmo. Até o Leonardo Rabelo, né? Também foi meu professor. E hoje é pró-reitor, né? E ele sempre lembrava disso, porque quando um professor indicava uma bibliografia, eu pelo menos comprava mais duas além daquela. Eu estudava por pelo menos 3 doutrinas diferentes, né? Eu sempre fiz isso porque eu achava que eu precisava ter uma formação mais consolidada. Já que eu já tinha passado por tanta coisa antes, eu não podia, entre aspas, perder tempo. Então, eu tinha pouco tempo para ser uma profissional, já que eu tinha tido passado com outros caminhos, vamos dizer assim, né? Então eu não podia me dar o luxo, né, de ficar estudando para a prova.
Eu tinha que estudar o tempo inteiro e eu fiz isso para me tornar uma profissional o mais completa que eu pudesse, né? Porque o direito a gente geralmente não fica numa linha só, né? A gente precisa de uma cultura jurídica ampla para Preciso. poder transitar em diversas áreas, né? A única que eu acho que eu não transito é direito do trabalho, por incrível que pareça. Transita, Mas é que você sabe fazer conta. vocês são Entrou tão aí uma maravilhosos, advogada trabalhista, amiga, a doutora Bianca. vocês são meus advogados trabalhistas, né? Você é Renata. E mas eu acho que assim, o que a gente pode ter de mais amplo na cultura jurídica abre portas, a gente acaba. Uma área ajuda a outra, né? Eu acho que é bem importante isso. Então, foi É, muito importante a minha experiência. eu acho que efetivamente é isso. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de campo na época do doutorado, e eu entrevistei o Benedito Calheiros Bonfim, um dos primeiros advogados trabalhistas. Ele faleceu tem 3 anos, pai da queridíssima Avólia Bonfim. Ele faleceu tem mais ou menos uns 3 anos e faleceu com 100 anos, para completar 100 anos. Quando eu entrevistei ele tinha 97 anos. Ele disse para mim assim, muito lúcido: Benizete, nós, advogados trabalhistas, éramos discriminados porque achavam que o advogado trabalhista e a justiça do trabalho era só fazer acordo, era só, tinha juízes leigos. A justiça do trabalho ela começou com uma justiça com uma composição trina, e isso levou uma falsa ideia de que o advogado trabalhista era um advogado de sua menos importância. No entanto, o advogado trabalhista, e aí eu vou trazer para todas as áreas, precisamos dialogar com outras ciências e com a ciência jurídica. Se você não conhecer desde a Constituição Federal até processo civil, direito civil e constitucional, qualquer área do direito precisa. E as É outras verdade. ciências, psicologia, sociologia, e isso é verdade, a gente sente essa necessidade. Então, achar que fazer direito, o direito ele é muito amplo, muito completo. Bom, mas você continua sendo filha da Veiga por 2 motivos. Filha na graduação, na primeira em Direito, é filha da Veiga na graduação em Psicologia, foi filha da Veiga no pós-estrito sensu, porque fez mestrado também pela Exatamente. Veiga de Almeida, e hoje é professora da instituição na qual você estudou, no curso que você estudou. Exatamente. Como é que foi sua experiência como professora no início e o que você pode dizer para os nossos alunos? Qual foi a sua experiência inicial? Você tremia para dar as primeiras aulas? Olha, foi um desafio muito grande em 2006, quando eu ainda ia colar grau. Eu ia colar grau, isso foi em julho, né? Tipo, em agosto. E antes de eu terminar, antes mesmo de eu apresentar a minha monografia, o Leonardo me convidou para ser professora de direito civil. Eu comecei na Veiga com direito civil, obrigações e direitos reais, né? Tinha essa nomenclatura. Hoje é direito das coisas, né? Mas é a mesma grade. E o meu pai, ele estava muito doente nessa época, ele estava com câncer bastante... Na verdade, a gente descobriu que ele estava com câncer na semana que eu ia fazer o AB, que o Leonardo me chamou para dar aula, e tudo ao mesmo tempo, né? E eu acho que se eu passei por aquela semana na minha vida, eu acho que eu passo por qualquer outra difícil. Por isso que está fazendo psicologia. Talvez. E, então, assim, foi um desafio enorme, porque eu ainda estava na faculdade, eu não podia correr o risco de não passar na prova da OAB, eu não tinha essa chance de não passar, né? Porque se eu não passasse, eu estava desempregada, como é que eu não ia ser admitida, né? E, Não. fora isso, a situação do meu pai estava gravíssima, a gente soube que ele estava num câncer já quase terminal, tanto que ele só durou 5, 6 meses depois dessa data, né? E eu me lembro que nessa semana que aconteceu tudo isso, eu estudando tributário para a prova da OAB,
a minha lágrima escorria assim, de um olho só, porque o outro tinha que estar lendo, sabe? Isso ficou muito forte na minha vida. E eu lia e relia, porque eu não conseguia entender mais o que eu estava lendo, né? Com a situação do meu pai e como vai ser da aula, de repente. Eu não esperava isso, eu não fiz planos para isso. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida, né? Como, mais uma vez, a vida que escolhe a gente. Eu não fazia o menor plano disso. E estudando e com essa perspectiva, e meu pai sendo internado, enfim, foi uma experiência intensa, vamos dizer assim. Deu tudo certo, claro que meu pai não ia sobreviver pelo grau, né, da doença, mas pelo menos o resto eu consegui. Passei na prova da ordem, eu fiz administrativo na prova da OAB, porque eu sempre gostei de direito público, e comecei a dar aula. Foi uma turma intensa, a primeira turma, foi para o terceiro período e para o sexto, né? E eu nunca tremi, não. Confesso que eu estava assim, com uma responsabilidade, e a responsabilidade que a gente sente acaba sendo um pouco tenso, né? Uma responsabilidade com os outros e comigo mesmo. Né? Mas eu acho que pelo fato de eu não ter programado isso na minha vida, isso me deu uma força, assim, para eu não ficar com uma apreensão a ponto de me paralisar. Então eu falei assim, olha, se isso está acontecendo é porque eu devo conseguir. Então vamos lá, vamos ver o que é possível, né? Se não for para ser isso, não vai ser. Mas eu sei que já tem 14 anos, né? Que isso aconteceu e eu sigo firme, né, na veiga e gostando muito de fazer o que eu faço. Eu acho que, assim, dar aula para mim, eu falo isso para os meus alunos em todas as turmas, todas, principalmente as novas. É um desafio de fazer nascer para eles um pensamento crítico, sem posicionamentos fechados, que não é o nosso papel como professores de direito, né? Lógico. Mas a ensinar a pescar, né? A mostrar, ó, se está assim, talvez tenha uma origem, vamos entender um pouco o contexto disso, vamos pensar criticamente o que a gente pode melhorar no legislativo, no executivo, no judiciário, vamos identificar as mazelas, né? Que às vezes a gente, na ponta do iceberg, a gente vê pessoas dizendo o seguinte, mas um juiz soltou fulano de tal, como é que pode? Vamos entender Agora, né? agora, Hoje nós estamos com essa notícia aí. Nós estamos com essa notícia aí agora. Isso. Desde a Lava Jato isso está muito forte, né? Por que Tá. solta, por que prende? Então, assim, é claro que o leigo não vai entender isso. Não tem como. Mas, para os alunos que chegam como leigos também nas nossas disciplinas, é normal, né? Fazer nascer neles um pensamento crítico de sistema. E eu digo sempre para eles, o direito nos emburrece muito. A gente tem que ir para além do direito. Isso para a aí. gente saber Perfeito. direito, a gente tem que estar muito além daquilo. Né? Tem que ir para outras ciências e não só. Mas no próprio direito, a gente tem que ir além dele. Né? Então, vamos entender o sistema. O sistema, ele é fechado. Mas será que a gente tem umas brechas para abrir esse sistema? Não é brecha negativa, não, de lei. Brecha positiva. Vamos criar tese? Vamos criar colidência de princípios constitucionais, por exemplo? Quem faz jurisprudência é o advogado, né? Quem propõe a jurisprudência, quem faz a jurisprudência é o advogado. E olha, Benizete, você falou no mestrado, eu fiz o meu mestrado em constitucional, né? Que eu sou apaixonada por constitucional. E hoje, trabalhando no município de Cabo Frio... A professora Renata Granha, ela também, ela é hoje procuradora-geral do município de Cabo Frio, procuradora-geral. E além de ser professora do direito penal, às vezes, ela também transita no direito de família, né? Hoje foi outra questão na minha vida. Foi uma outra questão lá no início, porque ela conseguia dar muito bem aula em qualquer disciplina, menos direito de trabalho, como ela diz que ela nunca quis. Mesmo, esse aí... Mas ela dava aula no direito de família
e dava aula no direito penal, com muita propriedade, até porque ela é advogada da área de família, É, dos novos direitos, dos direitos das minorias, dos direitos diferentes, e ela dava aula com muita propriedade, tanto no direito de família quanto no direito penal. Chegou o momento que nós, na universidade, identificavam que isso para o MEC, isso para a direção geral, não era boa para a reitoria, embora para nós fosse muito confortável, porque não havia a menor dificuldade, a capacidade dela de dar igualmente era com a mesma qualidade técnica, com o mesmo pensamento crítico, tanto numa disciplina quanto na outra. Mas isso não soava muito bem e às vezes ainda não soa, mas a gente acaba, eu, enquanto quando fui coordenadora, acabo entendendo que não havia prejuízo nenhum para o aluno. Pelo contrário, porque quem sai um pouco daquela moldura estreita de só dar aquela disciplina, acaba ficando muito viciado, às vezes não se propõe a estudar, elastecer, ampliar o leque, dialogar uma disciplina com a outra, um pensamento com o outro, né? sem E dúvida. aí, você hoje preponderantemente dá direito penal, ministra direito Eu, penal. processo penal, né? Processo penal na Veiga, prática penal também, e trabalhando no município, direito administrativo na veia, constitucional, não tem jeito. Agora eu estou impedida de advogar, né, por conta do cargo, mas eu entrei como procuradora jurídica em 2018 e aí recentemente me convidaram para essa missão, né, essa difícil missão. E assim, no município, essa questão de escrever artigos e pesquisar tem sido muito importante para criar teses, né? É muito difícil, assim, tem muitas questões assim bem complexas jurídicas, talvez as mais de todas até hoje que eu tenho enfrentado. E está me obrigando a estudar bastante e a aproveitar até algumas teses que eu andei trabalhando em artigos já publicados, tem ajudado até alguns deferimentos, algumas ações aí bem complexas. Então, o direito ele acaba se interligando como um todo, né? Quando a gente pensa em direito de família, se a gente pensa como um direito que na verdade é misto, né? A natureza jurídica, mas é um direito que tem uma vertente de direito público, porque há uma interferência do Estado na família ainda e que precisa esvaziar e tem esvaziado, a gente está fazendo um pensamento muito maior, né? Interligado em outras disciplinas, como direito constitucional, direito processual penal, que é um direito público também. Então, assim, a linha dorsal do direito, ela é toda muito parecida. E como eu procurei fazer uma estruturação no meu estudo na graduação ainda, de forma assim bem estruturada mesmo, bem com alicerces fortes, isso me deu base para o resto. Essa é a questão, né? Isso não caiu do céu, eu não tenho nenhuma inteligência fora do normal, foi fruto de estudo, né? Eu sempre estudei muito, sempre realmente me dediquei muito a estudar e sempre fiz isso e continuo fazendo, porque a gente não para de estudar nunca, né? Não. E aí eu faço uma pergunta para os nossos alunos que estão ouvindo agora e aqueles que vão ouvir depois. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Existe algum caminho fora do estudar para construir uma carreira sólida? Eu não digo ficar rico, eu digo sempre para os alunos: nós não temos que pensar em ganhar dinheiro, nós temos que pensar em fazer uma carreira pautada na ética, na seriedade, no conhecimento, no domínio daquele conhecimento, daquele muito, nos mais bastante. Existe, professora Renata, um caminho fora do estudo constante, do estudo dedicado? Se existe, eu não conheço. Não foi a minha praia, né? Sempre na minha vida, tudo que eu conquistei foi com muito esforço. Sempre, sempre. E eu acho que, assim, eu sempre falo para os alunos também, que a carreira deles no direito começa no primeiro dia de aula. E eu sempre digo o seguinte, alguns alunos que estão aqui vão lembrar disso. Aquele aluno que fica levando na flauta o curso, que cola, né? Que dá sempre um jeito para se dar bem,
A gente tem de tudo, né? Ser humano tem Tem. direito. Que compra monografia, que compra monografia, depois não vai saber escrever uma tese, um recurso, não vai ter como. Exatamente. Então, esse aluno, aí eu pergunto para os outros da turma, esse perfil de aluno, você escolheria para ser seu sócio, para ser seu Não, advogado? Não não. tem um que É isso diga que eu que sim, digo. né? Não tem. Eu acho que é isso que os alunos têm que entender. Eu não escolho um aluno que comprou monografia. Primeiro que eu não escolho, se eu perceber, ele não vai ser me orientando, porque eu acho que Claro. aí ele, como a gente diz, está queimando na largada da carreira. Ele está queimando na Exatamente. largada. Exatamente. Um aluno que eu vi a vida inteira vagabundando e colando, Não eu também vou pode ter um pouco ter. de dificuldade com ele. É claro que tem aquele que não vai à aula e que é muito inteligente. Ele Sim, consegue autodidata, atrás, sem problema ele nenhum. consegue, vai tirar nota Mérito boa. dele. Mérito dele. Mérito dele. Tem Claro. aqueles que não precisam nem de professor, porque, na verdade, nós somos um facilitador da Exatamente. compreensão e do pensamento crítico A gente, com daquela. a nossa experiência, a gente acaba abrindo caminhos, mas o estudo é deles. A O gente não vai estudo é estudar por dele. eles. Não tem jeito. Porque quando a gente vai propor assim, hoje vamos falar de aviso prévio, eles nunca viram aviso prévio. Então, eu vou dizer assim, aviso prévio é isso, natureza jurídica aquilo outro, tá, 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 tá. Aí eles vão dizer assim, esse é o primeiro passo para eles aprenderem aviso prévio. Então, a gente ensina, a gente segura na mão É, para que dê o primeiro passo, mas os passos firmes e seguros num destino bom é sempre do aluno, porque ele pode ficar só no exatamente. primeiro passo. Isso mesmo, exatamente. Então, isso eu acho que é muito importante fazer essa compreensão. A gente sabe que o aluno, às vezes, faz 10 disciplinas, trabalha de dia, Claro. estuda de noite, faz fiéis. Então, às vezes, uma malandragenzinha no lado do outro faz E parte, nem viu, é, né? gente? Nem é malandragem, é excesso de esforço até, né? O jogo de cintura, de uma disciplina que você não colou, e conversar com um colega, trocar uma ideia, isso eu acho que faz parte do jogo. Agora, Sem dúvida. tornar o jogo de cintura um hábito e Aí uma já é outra tônica coisa, para né? outra coisa. Fazer disso, pautar sua carreira profissional no jogo de cintura, não vai ser possível solidificar uma carreira. Eu Não mesmo. tenho eu tenho de advocacia, só de advocacia, 30 e poucos anos, mas eu já trabalhei em cartório antes. Né? Então, vejamos, e nunca nada foi fácil. A carreira de advogado ela é uma carreira muito árdua. E a carreira de professor também. Eu Também. agreguei, eu essencialmente sou advogada, você também, e bom, você entrou já, professora. Eu Eu entrei antes. O meu foi ao contrário. eu entrei, eu iniciei advogada, mas eu já, desde advogada, eu já viajava muito, já fazia muita palestra, muita coisa, e fui dar aula depois, né? Depois que eu já tinha experiência da advocacia, já tinha experiência prática. Sim, E eu não consegui nem na profissão de advogada, nem na de professora, achar que eu posso dispensar o estudo. Eu não impossível. consigo ver isso. Não tem Eu como. não consigo ver isso. Tem como, né? A gente sabe que tem por aí, mas eu também não consigo, né? Para mim É. seria, eu ia me sentir até inapta para dar aula, porque eu acho que a gente tem que se atualizar e é todo dia, né? O direito muda todo dia, a sociedade muda todo dia. Então, Sim, se a gente há não um tiver essa dinamismo muito atualização, grande. é totalmente exatamente. Agora mesmo E no eu campo sempre do falo, direito, agora mesmo no campo do direito do trabalho, esses 7 meses de pandemia tem sido uma revolução, com diversas medidas, não só no direito do trabalho, no direito público também, no direito penal também, mas no direito do trabalho, sim, muito todo dia. especialmente, ele trouxe um impacto muito severo, com alterações legislativas, com medidas provisórias transformadas em lei 14.020, inclusive eu Sim, montei um curso só sobre essas alterações, e que isso nos obrigou a fazer um diálogo aí com o direito civil. Eu precisei para o direito constitucional, precisei no direito processual, eu precisei dialogar com as convenções internacionais, porque o direito ele é muito dinâmico. E você não sabe em que momento a coisa vai atravessar a nossa história. Agora exatamente. mesmo você está com o processo eleitoral aí, estou vendo a doutora Mônica Cunha aí entrando. Ela entrou. Então, Então, são desafios novos.
esse episódio de hoje, né, da lei anticrime, que trouxe aí, prende, solta, o Marco Aurélio mandou soltar o chefão lá do É. tráfico, né? Como é que é o nome? Nem sei o nome daquela pessoa, do cara, não, mas. Não sei que lá, ele não sei que lá de um É um cara rap, não sei que lá famoso. rap. É, Rap. um cara Então, famoso. isso hoje está dando aí um rebuliço, ou seja, o direito ele é flexível, ele é volátil, ele Mas é isso sempre fluido. existiu, na verdade, né? Na verdade, isso sempre existiu e a gente tem, eu sempre falo para os alunos de processo também, principalmente nas primeiras aulas, nas primeiras turmas de processo, que a gente tem uma legislação de 1941, no auge da ditadura, no meio da Segunda Guerra Mundial. Não pode se aplicar para hoje, então vai ter problema. E a questão do pacote anticrime, ela veio, esse pacote veio, ele não houve uma discussão ampla. Houve uma pessoa que queria transformar o Código de Processo Penal e acabou fazendo. Então, assim, não houve o processo legislativo dessa última reforma do processo penal foi absolutamente capenga, né? A gente não teve uma ampla discussão, inclusive da sociedade. Foi uma situação imposta e criada por uma única pessoa. Claro que teve E aí vai dar lá. problema. E aí vai dar erro, vai dar problema. Já está dando. Já está dando, até É a porque a mesma gente. coisa da legislação da reforma Mesma trabalhista. coisa. Em Mesma quatro coisa. meses, tentou-se mudar uma legislação de 1943, um direito altamente dinâmico, sem debate com a sociedade. Aí a gente compara o Código de Processo Civil, que levou 8 anos sendo conversado com a sociedade, com a lei anticrime Exatamente. e com a 13467. A professora Andréa está fazendo algumas observações muito importantes, porque ela também é professora e também é psicóloga. Também é psicóloga, eu E lembro é quando a gente estava advogada, a trabalhando professora juntos. Andréa Martelotta, que tínhamos a felicidade Exatamente. de tê-la aqui, Muito fazendo bom, parte do nosso grupo. muito bom. Então, realmente é isso. Mas, professora Renata, me fala aí, como é que é a sua experiência com os alunos? Como é que você lida com os alunos? Qual é a sua relação com os alunos? Você que tem filhos, um Um já adolescente, adolescente, entrando na um já adolescência agora. adolescente, e E a outra pré. ele está Não, aí, saíram, foram para o natação agora. adolescente e uma pré-adolescente, a Julinha Levadeza. A É, Julinha Levadeza. levadeza, danadinha. Olha, eu tenho uma boa relação com os alunos, sempre tive. Eu, como é que eu vou dizer? Se eu tivesse que classificar, pontuar uma relação assim, com uma palavra, eu diria que eu sou assim bem profissional, né? E sou amorosa também. Eu acho que eu procuro sempre me colocar no lugar do outro, sabe, Donizete? A gente tem uma realidade muito diferente em Cabo Frio, dos alunos de Cabo Frio, uma realidade diferente da Barra e da Tijuca. A gente tem Sim, alunos aqui que vêm, que viajam todos os dias, quando a gente estava é, presenciando, né? São viagens. Chegam em casa é. meia-noite, 1 hora da manhã, depois de trabalharem o dia inteiro. Os chefes dos trabalhos deles não liberam para fazer faculdade, se trabalha num banco, por exemplo. Então, assim, eu acho que tudo isso a gente não pode flexibilizar a ponto de perder a qualidade do ensino e do próprio aluno. Mas a gente tem que analisar essas realidades e tentar ajustar da melhor forma possível. Então, assim, eu sempre sou muito profissional com eles, no trato, né? A gente está ali para dar aula, mas eu estou ali também para tentar suprir alguma aresta na relação acadêmica também, né? Tá com muita dificuldade na prática, principalmente, né? De sair para fazer estágio durante a tarde. Vamos tentar uma via alternativa. Mas me comprova que você tem dificuldade. Que aí evita também aqueles alunos que querem, às vezes, dar um somebody love, né? Também a gente não pode ser injusto com quem quer levar a sério. Então, assim, a minha relação com eles eu diria que é bastante profissional, mas bastante amorosa também. Eu estou sempre muito aberta a eles, eles têm um diálogo grande comigo. Tem uma que está até desse tempo testemunhando aqui, é a André. Verdade, sou testemunha disso, isso aí.
é bem diferente, né? Os alunos, eles têm uma realidade econômica diferente, de vida. Então, eu acho que a gente tem que aplicar o princípio da isonomia desde o primeiro dia de aula. Não adianta a gente ensinar o princípio da isonomia e não fazer, né? Então, É. eu procuro aplicar isso na minha vida acadêmica, principalmente. Uhum. Porque nós sabemos que a professora Renata é sempre muito homenageada. Ela é uma professora, talvez por ela ter sido uma aluna recente, mas não tão recente, porque ela é da primeira turma da Veiga. Ela É. é da primeira turma da Veiga. Já são 14 anos, né? Exatamente. A nossa primeira turma da Veiga nós formamos em 2006, o primeiro semestre de 2006. A formatura, a festa, eu me lembro, junto com você foi a professora Renata Barbosa, que é Foi. amanhã, quero convidar todos. Amanhã é a professora Renata Barbosa, só fazendo um pit stop aqui. Na quinta-feira, nós vamos ter a professora Roberta Ramos, que foi uma aluna mais recente, mas que é professora da Cândido Mendes. Na sexta-feira, o professor querido também, Camilo, que foi coordenador do curso, hoje é professor na UF Macaé. Na segunda, o professor Felipe Borges, e na terça, o Pedro Canela, que é professor também da Cândido. Então, nós vamos ter 2 professores da Cândido. Então, vai ser assim uma sequência de 6 lives. Todos que foram meus alunos, eu consegui resgatar para a gente fazer essas lives. E a professora Renata Granha, ela é sempre muito homenageada. E a gente quer sempre saber esse tom dela, porque a gente sabe que ela é uma excelente professora, que ela ensina muito, que ela cobra, e ela agora acabou de dizer, ela cobra com amor, né? É uma É, dosagem muito, eu acho muito que é isso. boa. É muito boa, aquela cobrança com amor sem ser Sem machucar, parcial. né? Sem machucar também, porque a Que gente tem que se colocar no lugar do seja outro, né? que seja duro, porém, como é que é a fala do que seja, porém, com amor, né? Me faltou agora, Che Guevara. É, exatamente. Mas é isso aí. Mas é sempre um liame muito difícil ser cobrar, ser É difícil. exigente, mas também tem um outro fator, é uma disciplina que todo mundo gosta. O direito penal e processual penal, há um encantamento muito grande no início, há sempre um encantamento. É o direito do sangue, né? As pessoas É o direito do gostam. sangue. Exatamente, direito do sangue, direito das brigas, da facada, da Maria da Penha. É, E isso acaba atraindo muito o aluno. O aluno, quando ele vai para o curso de Direito, ele, na verdade, ele pensa muito nesse universo, nos filmes americanos, né, com as investigações, aquela coisa que não é a nossa realidade brasileira. E isso, de fato, traz o encantamento para o aluno. O aluno tem um encantamento com esse direito nessa fase. Não tem jeito, ele acha isso, ele se encanta, e isso vai fazendo com que ele também acaba se identificando. Aí tem uma professora que também é encantadora, junta a fome com a vontade de comer, pronto, aí deu, já deu, fechou. Agora eu quero falar o seguinte: você já teve problema com alunos graves? não, nunca. Em 14 anos, nunca tive problema grave. Teve Assim, dificuldade com alguma turma? não. Não, às vezes, assim, uma pessoa talvez em 14 anos, um pouco mais problemática, assim. Acho que você sabe até quem é. Mas só. Foi a que Foi no causou com todo ano. mundo. Não, e é uma pessoa que dá problema com todo mundo, então eu tô tranquila. Dá defeito, Tá né? ótimo. Mas Ainda bem passa, que o defeito eu tô na dela passa média. rápido. Ah, É, tranquilo. Mas questões pontuais só, mas muito, muito. Geralmente, quando eu percebo que a pessoa tem alguma dificuldade, eu já procuro agir de uma outra forma para, né? Até para me resguardar também, né? Porque a gente lida com muitas pessoas. A gente lida com gente honesta e com gente não tão honesta assim, do ser humano. E hoje em dia, com rede social, com tudo isso, a gente os acaba grupos, né? ficando muito exposto, né? Eu É, que faço um monte muito. de coisa, trabalho em um monte de lugar diferente, eu às vezes passo por pessoas na rua, me chamam pelo nome e eu realmente não lembro quem é. É muita gente. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Até porque eu tenho filhos também, a gente tem que se preservar, tem que manter, né, a nossa vida privada, privada mesmo, né? É. Senão
Compreendo. É sempre uma dificuldade, porque quando nós estamos diante de uma turma presencial com 60 alunos, e a gente tem até alunos com mais, a gente só vai ver quantos tem exatamente no dia da prova presencial. Nesse universo pequeno ali, é o reflexo do universo da sociedade, com pessoas adoecidas emocionalmente, Sim, sim, muitas. em diversos estágios, desde os mais leves até os mais severos. Umas estão tratando medicada, outras não. Temos pessoas que estão passando por doenças graves, como nós já tivemos algumas, com câncer de mama, Sim, trabalhando ali, sim, sim. estudando, querendo desistir e a gente sustentando. Temos alunos que acabaram de perder os pais, como foi seu caso, acabaram de perder os pais, ou temos alunos que os pais estão fazendo um tratamento grave de saúde e não tem estrutura, às vezes, para fazer uma prova. Temos alunos que estão passando por questões de relacionamento difícil, o relacionamento afetivo, né, de casal, que tanto impacta a vida da gente, somos pessoas, somos humanos, que tanto impacta, que tanto nos desestrutura para pensar os outros segmentos da nossa vida. Nós temos alunos que passam por situações financeiras seríssimas, que não têm condição de... vão a pé, eu já tive vários, situações lá atrás, quando fui coordenadora, eu cheguei a conseguir algumas bolsas de estudo na Era Marinho, até de 100%, porque tinha aluno que ia a pé, do Jardim Esperança até Cabo Frio, para economizar uma passagem para voltar à noite. Exatamente. Então, Tem nós dinheiro temos para alunos que comer, acabaram não de come. perder... Hã? Não tem muitos não têm direito para lanchar. Dinheiro para Não tem comer, dinheiro para lanchar, não tem não dinheiro para tem. comer, paga a faculdade por sacrifício, faz uma, duas disciplinas para não perder. Então, nós temos ali naquele. E às vezes são compreensivos, são alunos que são cuidadosos, são alunos que não trazem esse problema para a sala de aula, e nós temos outros alunos que não têm tantos problemas graves, mas como eles são numa instituição privada, eles se sentem consumidor e a partir É. de qual perspectiva o professor não pode nem cobrar, nem reprovar, nem fazer uma aula muito severa. Bom, eu costumo dizer, e a professora Renata há de concordar, nós somos pagos para trabalhar. E eu, É como do direito verdade. do trabalho, eu sempre digo, eu não quero levar uma justa causa. Não quero ser desidiosa. Nós somos pagos para Sem trabalhar e dúvida. fazer o nosso melhor. Ainda que não fosse por essa perspectiva, eu acho que a nossa consciência ética não nos permite fazer uma aula, pelo menos, pela metade, mal feita, aí usando uma brincadeira meia boca. Concorda, professora Renata, com tudo isso que eu Concordo disse? Você perfeitamente. faz essa Concordo análise perfeitamente. também sobre o nosso grupo de alunos? O quê? Faço, lógico. A gente tem que ter esse ponto é bem sensível mesmo, né? E a gente precisa. Eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, eu sempre faço esse exercício, sabe? Esse exercício sempre dá certo. Quando a Dá. gente não quer que alguma coisa, né, passar por aquilo, a gente não pode proporcionar ao outro, né, a mesma situação. E considerando assim que os nossos alunos vêm de situações de vida muito diversificadas, a gente tem que ter essa sensibilidade. Não adianta chegar ali e vomitar matéria. Não Tem que ir dá. além. Não, não dá. Não dá. Eu acho que talvez a minha relação com eles também passe um pouco por isso. Às vezes um faz uma determinada pergunta técnica até, e eu vou lá para outra dimensão com eles, né? E eu sempre digo, mas sempre tem uma relação daquilo que a gente está conversando. Por quê? Porque eu não estou formando só advogados ou operadores do direito. Eu estou ali para a gente desenvolver um pensamento crítico do direito também. O direito tem um monte de problema. Nosso sistema tem um monte de problema. Então vamos pensar para, de repente, eles também serem multiplicadores, né? Desse pensamento crítico, dessa quantidade de possibilidades que a gente tem. Se a gente ficar só no direito, a gente emburrece. Direito, Com certeza. né?
Ele é Tem muito... que ler outras coisas, tem que ler filosofia, Lógico. tem que pintar quadro, tem que ser triatleta, tem que fazer psicologia, tem que ter filho adolescente, tem que passar pelo Tem buril, que viver, tem que porque ter um pouquinho a de gente cada coisa, a gente e tem é que essa a diferença da ampliar. maturidade, né? A É. gente E uma adquire a das coisas que a maturidade gente profissional. isso a gente sente, às vezes, daquele aluno que teve uma base que estudou muito, e aquele que leu muito, e aquele aluno que entrou na faculdade sem ler nada. Bom, Verdade. nós estamos aí já com 50 minutos de live, vamos continuar até a nossa última gota, mas eu quero, para quem está chegando agora, dizer que é um projeto do nosso curso, está aqui fixado. Amanhã nós temos a professora Renata Barbosa, na quarta-feira, na quinta-feira, a professora Roberta Ramos, da Cândido Mendes, de Araruama. Na sexta-feira, o professor Camilo, que muita gente foi aluna dele, hoje foi coordenador do nosso curso, hoje está na UF, concursado da UF em Macaé. Na segunda-feira, nós temos o professor querido também, Felipe Borges, todos muito queridos. E na terça, finalizando, o professor Pedro Canelas, que é um professor de direito que é da área eleitoral, é advogado dessa área, está também na Cândido Mendes. E professora Renata, então, gente, vamos prestigiar, porque é muito bom a gente aprender. Eu quero te fazer duas perguntas finais. A primeira, você aconselha a carreira de professor para os alunos que estão nos ouvindo agora, os que vão ouvir depois? É uma carreira que vale a pena? E a segunda pergunta, como que você compara o ensino hoje numa plataforma virtual ao ensino presencial? Quais os ganhos e as perdas? Bem, quanto à primeira pergunta, eu acho que claro que vale a pena, desde que a pessoa tenha vontade e tenha uma certa aptidão, porque às vezes não basta ter vontade, né? Às vezes a gente é muito bom em alguma coisa e a gente gosta muito da outra. Só que a gente não é tão bom assim. É A gente verdade. tem limitações, né? Todos nós temos. Então, eu acho que a vida acadêmica traz um diferencial, né? De uma aptidão extra, de lidar com o ser humano e de passar informação, experiência. Eu gosto de falar até mais experiência do que informação, porque informação você lê e adquire, né? Verdade. Eu acho que essa troca de experiência é que é um diferencial no professor universitário. Eu vejo isso claramente nesses anos aí que eu dou aula para o direito. E então, assim, eu acho que a pessoa tem que gostar e tem que gostar de estudar e tem que ter um canal aberto para aquilo. Porque senão não adianta só gostar. Vai chegar uma hora que alguma coisa não vai encaixar muito bem. E eu vejo profissionais dessa forma, né? Vai fazer outra coisa que vai fazer muito bem. Com certeza vai encontrar. Então, é saber se as duas coisas estão ali em harmonia, né? O amor e a aptidão. Eu acho que a tendência a dar certo é maior. Em relação à segunda pergunta, para as minhas aulas não houve a menor diferença. Eu acho que a gente tem um rendimento até maior em termos de matéria. Eu estou até bastante adiantada nos meus programas de processo penal, porque a gente tem menos interrupções, não dos alunos, externo mesmo, né? É o ar-condicionado que alguém está com frio, aí chama não sei quem para aumentar a temperatura, é o vento que tem que fechar a janela, é alguém que entra e fala outra coisa. Então, assim, como a gente tem uma continuidade naquele tempo específico da aula, o rendimento é maior. Então, assim, às vezes eu dou 1h30 de aula direto e é como se eu estivesse falando durante 2. O rendimento é muito grande. Eles perguntam bastante também, até como eu sou aluna da Perfeito, psicologia, Andréia. eu como sou... perfeito, Andréia. Como eu sou também aluna de psicologia, eu percebo uma coisa muito engraçada. Na psicologia, o pessoal utiliza o microfone direto para fazer pergunta. No direito, não. Eles são mais acanhados no direito. Não sei se É vocês têm só essa no chat. experiência. Eu só Pois recebo é, no chat. eu sempre abro para eles falarem comigo, mas ninguém quase fala.
a maioria escreve. Na psicologia, não. O pessoal fica falando direto no microfone. É um pouco diferente o perfil dos alunos, né? Na psicologia, o pessoal é mais livre, cabeça mais É aberta, diferente, né? né? É engraçado, assim, é outro público, é outra, né? Outra atmosfera. A Andrea sabe bem isso. Então, assim, nas minhas aulas eu estou tendo um rendimento muito legal. E eu acho que os alunos também estão dando esse feedback de forma muito positiva. Estão bem interessados. Eu também fico puxando a orelha à mesma distância, estou sempre, né, conversando. O que eu acho que falta, e é óbvio, é aquele contato olho a olho, né? As perguntas acabam sendo só por escrito. Então, aquele aquela emoção da hora, né? Eu nunca preparei assim, preparei sim, lógico, estudando, fazendo lá a minha organização. Mas eu nunca preparei aula de slide, eu não consigo, eu tenho essa dificuldade. Eu só falo as minhas aulas inteiras. Eu também escrevo pouco no quadro, porque a minha letra é péssima. Ninguém entende nada, então eu não escrevo quase nada. Eu faço só uns esqueminhas na hora de alguma explicação, mas eu falo o tempo inteiro. E com isso, eu acho que fica o olho no olho, eles perguntam, eles interagem. Então, eu acho que isso é o ponto que falta. Eu estou até com uma turma nova agora, que eu nunca dei aula para eles, que é processo geral. E eu não conheço ninguém. Eu não sei o rosto de ninguém, né? E eu até falo isso sempre para eles. Nossa, como eu estou com saudade de ver outra pessoa que não seja eu mesma na tela. Que às vezes eu É, fico me vendo, né? Às vezes eu fico olhando até para outro lugar, porque toda hora eu fico me olhando ali. É bem esquisito, outro dia eu pedi, né? gente, aparece aí para aí que eu quero ver vocês. Pois é, ainda mais turma nova, né? A gente não conhece. Mas, É, assim, eu acho que está fluindo muito bem, até porque nós professores, desde o início, a gente teve um apoio muito grande da instituição, sem com uma certeza. pressão, né? Para colocar pessoas em risco. A instituição sempre se posicionou dessa forma, no intuito de proteger vidas, tanto dos professores quanto dos alunos. A gente tem muita gente em grupo de risco. Não houve nenhuma pressão em relação a isso, não houve, enfim, nenhum contratempo que deixasse a gente estressado por conta dessas aulas, né? E os alunos também, pelo menos os meus, estão demonstrando que está tudo correndo super bem também. Acho que também falta um pouco, e aí também é uma situação inevitável, prova. Eu gosto de aplicar prova. Eu acho que faz É, parte daquela tensão, né? Aquele o terrorismo que a estudo. gente faz um O aluno se pouquinho, né? estudar, fazer uma releitura da matéria para poder fazer a prova. Agora, é uma questão de consciência deles, porque eles vão enfrentar a prova da OAB. Eu sempre digo, não pensem que porque vocês estão Claro, fazendo resenha, estão fazendo dissertações, pequenos textos, pequenas compreensões, análise de jurisprudência, que isso isenta vocês de é, estudarem ou relerem o conteúdo, porque vocês vão enfrentar uma prova da OAB. Tudo bem que isso também sem dúvida. agrega, amplia, mas tem que estar antenado a isso. Eu falo muito isso, muito cuidado, não relaxa. É verdade. E eu Bom, sempre falo, professora, nós estamos aí, você sabe que o Instagram ele vai e corta a gente, né? Então, eu vou te isso pedir para você concluir essa fala aí e fazer as tá suas ótimo. considerações finais. Queria agradecer a oportunidade. Esse ano está sendo muito intenso, acho que para todos nós. Para mim está sendo muito intenso mesmo, especial. Muitas novidades. Eu acho que teve de tudo um pouco esse ano já, né? Isso que ele nem acabou ainda. A minha mensagem assim para os alunos, principalmente, é que continuem estudando, verifiquem se é isso que vocês querem. Não façam direito só porque alguém pediu para vocês fazerem, porque o pai projetou, a mãe projetou que pode ser o melhor. O melhor é o que você gosta, né? E procura ter um pensamento crítico no sistema, no nosso sistema. Muita saudade de todos vocês. Estou vendo umas carinhas aqui. Bárbara está aqui também, os alunos Cristina. Um tempão que eu não vejo a Cristina também. Estou muito feliz de estar aqui. Foi uma oportunidade assim bem legal. Você, sua iniciativa, aliás, suas poesias, eu tenho acompanhado tudo, né? A gente ficou meio virtual, né? Mas eu acho assim,
Minha mensagem também é que todo mundo continue se cuidando. Quem não quiser se cuidar, mas pelo menos cuida do outro, né? Não leva a doença para dentro de casa, não fica por aí como se tivesse uma vida normal, porque a vida não está normal, está longe disso. Não está. A gente precisa se preservar e tentar extrair disso tudo, todo esse pesadelo que a gente está vivendo, uma coisa boa. Né? Que alguma hora a gente vai ver o que foi bom. Né? A gente vai conseguir fazer um balanço do que a gente também conseguiu aprender com toda essa dificuldade. Eu acho que é por aí. Bom, minha gente, que delícia de papo esse. É até uma pena a gente encerrar. Foi muito bom aprender. A professora Renata Grande, então, olha, em resumo, fez música, trabalhou com tecnologia, montando, desmontando, é triatleta, mãe de 2 filhos, um adolescente, uma pré-adolescente, fez direito, obviamente, está fazendo psicologia, fez mestrado, é funcionária hoje, procuradora-geral do município, é uma brilhante professora, e essa é a razão do nosso papo, foi minha aluna em 2006. Agora, imagine vocês, o meu orgulho, a minha honra de ver isso. Olha, então, obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente, e amanhã nós vamos ouvir a experiência da professora Renata Barbosa, que é dessa mesma leva, dessa mesma safra. Renata Barbosa vai fazer aula no pandeiro, no pandeiro. Pois é, olha, eu acho que todos nós temos aí a arte fluindo pela gente, né? Verdade. Então, gente, muito obrigada. Professora, muito obrigada. Vai ficar salva no Instagram. Vou botar lá no canal do YouTube para quem não assistiu. E vale a pena investir na carreira de professor. Vale a pena sim. Desde como disse aí a querida Andréa Martelota, não é um bico. Ser professor é uma profissão árdua, mas que tem que ser feita com conhecimento e com amor. Um beijo para vocês, até amanhã, no mesmo horário, com a outra professora. Um beijo. Obrigada, gente. Até a próxima. André, adorei te ver. Não te vi muito não, mas pelo menos estamos perto aqui. Espero revê-la em breve. Passaram vários alunos queridos aqui. Claudinha, vários alunos, colegas também, várias pessoas. Cleide Márcia, que também foi aluna, hoje é professora. Eu só não tive a sorte de ser professora dela. E olha, eu queria convidá-la para essa live, mas eu fiquei, gente, eu fui professora dela, mas eu acho que vale a pena ouvir a experiência dela também. Um beijo para todos vocês. Beijo, obrigada, tá? Adorei.